eu sou orientanda do professor André Coelho e hoje eu vou falar sobre feminismo comunitário e as mulheres indígenas nas sociedades andinas. O comunitário é de fato sem acento por se tratar do nome do movimento social. A minha pesquisa é qualitativa e exploratória, baseada em 3 grandes teorias. A teoria da interseccionalidade, que é a soma das opressões que leva a maior desigualdade social, exemplo, raça, deficiência, gênero, orientação sexual. A teoria descolonial, que desassocia a modernidade de processos revolucionários europeus, como o Iluminismo e Revolução Francesa, e associa a passagem para a era moderna e advento do capitalismo como fruto da colonização, o que acabou desenvolvendo a Europa e subdesenvolvendo a América Latina mediante a exploração populacional e territorial. E a teoria feminista descolonial, que adiciona o olhar de gênero sobre a teoria descolonial. Ou seja, através da lógica da interseccionalidade, nós levantamos 3 grandes fontes, que é a raça, a colonização e o gênero sobre as mulheres indígenas. Objetivos: entender e explicar o que é o feminismo comunitário, entender as especificidades das mulheres indígenas bolivianas, agregar informações à literatura, desconstruir grandes narrativas, sendo o objeto de pesquisa o feminismo comunitário. A minha pergunta de pesquisa é se diferentes vertentes feministas auxiliam ou prejudicam as mulheres, e a minha hipótese é de que auxiliam. Contextualização do tema. O que é feminismo? Feminismo é uma teoria sobre poder e sua distribuição desigual nas sociedades humanas. É também um movimento de luta e proposta política de vida de qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo que tenha se rebelado contra o patriarcado que a oprime. Vale também ressaltar a diferença entre colonialismo e colonialidade. O colonialismo é a imposição de uma soberania sobre a outra, ou seja, o ato de colonização em si, enquanto a colonialidade são os padrões e a lógica de poder instituída e consolidada na colonização que redefinem o senso comum sobre cultura, política, economia e até mesmo sobre beleza. Tendo dito isso, levantamos novamente as 3 vertentes sobre a mulher indígena. O eurocentrismo e a colonialidade do poder, o androcentrismo e a colonialidade de gênero e a teoria feminista hegemônica e a colonialidade do saber. O eurocentrismo diz respeito sobre a Europa no centro do mundo e a colonialidade do poder cria estamentos sociais e hierarquias baseadas na ideia de raça, ou seja, os brancos estão no topo e os indígenas, negros e etc. na base da pirâmide. O androcentrismo é como o homem é soberano e superior às mulheres, e a colonialidade do gênero tem 2 grandes vertentes. A primeira diz que essa ideia de hierarquia foi imposta aqui pela colonização, e a segunda é que já existia um machismo pré-colonial e que ele foi intensificado e se uniu às hierarquias europeias, o que culminou numa dupla opressão das mulheres indígenas. E a terceira é a teoria feminista liberal, que se propagou como a única teoria do mundo e colocando como a mulher branca de classe média alta cis heteronormativa como sujeito do feminismo, o que desqualificou outras mulheres, as pobres, trabalhadoras, negras, indígenas, colonizadas, escravizadas, LGBTs e etc. E a colonialidade do saber, que diz respeito sobre como as teorias produzidas nos centros hegemônicos, como Europa e Estados Unidos, são de fato teorias, enquanto o que produzimos no Sul são subteorias. E isso está atrelado ao fato de que a teoria liberal é a única propagada e é a única que é de fato teoria, enquanto as outras são subteorias, o que invisibiliza demais outras lutas e outras demandas. Tudo isso foi uma construção social e histórica, já que não existem fatores biológicos nem naturais que justifiquem a superioridade branca à indígena, nem do homem à mulher. E o que é o feminismo comunitário? Ele é uma luta coletiva de mulheres, principalmente de origem indígena, que nascem na Bolívia em meio aos movimentos sociais contrários ao neoliberalismo, em busca de direitos coletivos. E por que a Bolívia? Primeiro, porque a Bolívia é berço do feminismo comunitário. A maior parte da população boliviana é indígena, sendo 62,2%. Eles elegeram o primeiro indígena eleito, que é o Evo Morales, em 2005, assumindo a presidência em 2006, e o Evo constituiu o Estado Plurinacional Boliviano. Todo esse histórico
deixou uma herança colonial muito forte na Bolívia. A Bolívia criou uma sociedade altamente católica e a igreja em si foi responsável por consolidar essa superioridade masculina feminina. Teve uma vasta exploração territorial e populacional, extermínio dos povos originários, assim como também exterminaram muitas formas de suas culturas e o jeito que eles lidavam com a religiosidade. E aí, novamente, vem a colonialidade do gênero, que é exatamente essa combinação do machismo pré-colonial com o machismo europeu, o que é denominado de entronque patriarcal. E aí, nisso se forma o Estado boliviano, que é o Estado colonial. Ele é controlado pelos descendentes dos europeus e ele também tem os mesmos moldes europeus, que foi apenas importado aqui. O que cria um colonialismo interno. E como eu disse, colonialismo é a imposição de uma soberania sobre a outra, ou seja, os descendentes europeus continuaram impondo sua soberania sobre os indígenas da Bolívia e utilizando essa relação para explorá-los e torná-los subalternos e etc. E o Estado passou a viver em função da manutenção desse status quo eternamente, mesmo quando assumiu os moldes de votos e etc. O meu recorte temporal é o neoliberalismo, exatamente porque foi nessa onda de movimentos que surge o feminismo comunitário. O neoliberalismo vem para a região no final da década de 80, início de 90, no fim dos regimes militares e a transição democrática, depois do consenso de Washington, como políticas para solucionar os problemas econômicos da região, sem levar em consideração que os problemas econômicos são frutos das políticas do norte para o sul. Ele vem com essa proposta de bem-estar e desenvolvimento, mas o que de fato acontece é a cessão da soberania estatal em prol dos interesses de mercado, ou seja, o Estado e o governo passam a agir cada vez mais em função do capital, ao invés de em função da sua população, o neoimperialismo norte-americano na região e a globalização, o que acabou fomentando muito as privatizações dos recursos naturais, o que levou a esses movimentos de insurreição e também aumentou o tráfico de mulheres, tráfico de crianças e de órgãos, aumento da distância entre ricos e pobres, brancos e indígenas, homens e mulheres, e também trouxe muitas organizações não governamentais que nesse cenário não foram boas, porque as organizações não governamentais fazem parte da lógica neoliberal e são financiadas por essa lógica. Então, elas acabaram funcionando muito como manutenção do status quo e começaram a querer introduzir as mulheres na economia como mão de obra, o que gerou o desemprego em massa dos homens que recebiam salários maiores, sendo substituído por essas mulheres que recebiam salários menores, o que gerou uma dupla, tripla jornada de trabalho para elas. E aí, finalmente, entramos no feminismo comunitário. Bom, ele nasce nessa guerra do gás e da água que estavam sendo privatizados na Bolívia. Esses movimentos de insurreição acabaram levando o Evo Morales à presidência em 2005, e o Evo Morales vem nessa lógica do vivir bien. O vivir bien é uma lógica indígena de uma vida em igualdade, justiça e harmonia, sem explorados e sem exploradores, inclusive em harmonia com a natureza. E ele constitui o Estado plurinacional na Bolívia. Quando você diz que existe só uma nacionalidade na Bolívia, você acaba suprimindo todas as outras em prol de uma, criando aquele colonialismo interno. Você acaba dominando, assimilando ou excluindo os povos originários. O Estado plurinacional não, ele aceita essas diversas nacionalidades, as diversas etnias, línguas, culturas e os sistemas dentro do Estado boliviano. Só que para construir esse Estado plurinacional, eles tiveram que fazer uma nova Constituição. E essa nova Constituição foi feita através da Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte foi muito utilizada pela Assembleia Feminista, ou a Assembleia Feminista foi muito utilizada pela Assembleia Constituinte. A Assembleia Feminista foram 25 mil mulheres, incluindo mulheres do feminismo comunitário, que levaram um viés de gênero para a Assembleia Constituinte para formar o Estado Plurinacional Boliviano. Mas quando eu digo questão de gênero, foi também levando a questão da colonização, também levando a questão racial,
para esses debates, para poder criar a melhor carta magna possível. Bom, o feminismo comunitário ele é um movimento social que denuncia o sistema patriarcal, colonial e capitalista. Ele também denuncia as práticas sistêmicas de violações de direitos dos povos indígenas, e ele vem exatamente retomando o termo feminismo para ele, querendo dizer que não só existe feminismo liberal branco, como também existem mulheres indígenas que são feministas e que o feminismo também é para elas. Ao contrário do que o feminismo liberal prega, o patriarcado para elas é o sistema de todas as opressões, todas as explorações, todas as violências e discriminações que vive toda a humanidade e a natureza, historicamente construída no corpo das mulheres. O patriarcado assume sempre novos rostos para manter a opressão, como forma de escravismo, feudalismo, capitalismo e, por último, neoliberalismo, do qual esses movimentos e insurreições tinham liberado a Bolívia até o ano passado, de 2019, quando o Evo foi expulso da Bolívia. Essas mulheres vêm com a lógica do somos metade de tudo. Ou seja, as mulheres não são minoria e não são um problema pequeno para ser tratado por suas particularidades. Elas são metade de tudo, são metade da população, são metade das pessoas que frequentam a escola, são metade da população que anda de transporte público, que é atingida pela colonização, que é atingida pelas privatizações, ou seja, metade de tudo, e suas pautas são transversais a todas as coisas da sociedade. A proposta do feminismo comunitário é exatamente o Vivir Bien, que é restabelecer o equilíbrio, harmonia e reciprocidade entre todos os seres, e esses seres com suas comunidades e a natureza. E é uma proposta de vida alternativa aos liberais e à ideia do individualismo. A comunidade passa a ser o centro de tudo e ao pertencimento social, e não somente comunidade, falando de comunidade indígena, e sim comunidade religiosa, política, estudantil, a comunidade de uma nação, de um estado, a família, os amigos, etc. E aí, o feminismo comunitário, apesar dele ser baseado no descolonial, ele cria teoria e categorias analíticas. Ele cria 5 categorias analíticas. O corpo, que é o primeiro espaço de luta contra as opressões, que é onde está o sexo, a orientação sexual, a etnia, etc. O espaço, que é o campo onde o corpo se desenvolve, pode ser público ou privado, casa, escola, mas também pode ser geopolítico, cultural. O tempo, que é a condição de vida, porque o corpo é mortal e é importante utilizar esse tempo para viver bem, porque não se pode viver infeliz. Movimento, que é a garantia da vida em si, porque é com o movimento que a gente consegue construir o corpo social e em busca de viver bem, através das nossas ações e busca dos nossos sonhos. E a memória, que é trazer a ancestralidade, a luta, os antepassados e a retomada da narrativa histórica contra-hegemônica e as raízes da vida. E aí nós chegamos às possíveis conclusões. Os movimentos feministas já nasceram plurais, ainda que sejam muito invisibilizados. Não existe só o feminismo liberal, da mulher branca, rica. Existe um grande histórico de invisibilidade das mulheres e dos indígenas, o que gera uma dupla invisibilidade da mulher indígena, assim como sua dupla opressão. As ascensões do governo de esquerda trouxeram para o debate público a questão indígena, e essa ascensão também trouxe a questão para o debate público da mulher indígena. O feminismo comunitário ganhou enorme força nos últimos anos, e ele se alastrou pela América Latina e está em mais de 10 países. O feminismo comunitário torna-se uma alternativa às noções liberais de vida e comunidade, o que abre margem para novos entendimentos até sobre o que é democracia e política, e até o momento a hipótese de que auxiliam se torna verdade porque tornou visível essas lutas. E essas são as referências bibliográficas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, o meu e-mail de contato está no primeiro slide. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês.